Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos desenvolver um gráfico de índice de refração em função da fração molar de uma mistura de ciclohexano e isopropanol. Esse gráfico ele vai servir como uma curva de calibração para uma prática futura, onde a gente vai fazer uma destilação fracionada dessa mistura. Na última atividade experimental, nós estudamos sobre refratometria. A refratometria é uma técnica que permite analisar a refração da luz em diferentes meios. E esse conceito permite que a gente avalie diferentes concentrações de soluções. A atividade prática foi desenvolvida com uma mistura de ciclohexano e isopropanol. Então, nós analisamos 11 amostras, onde foi variado a concentração dessas amostras em função, do volume adicionado de cada um dos componentes. Então, nós tivemos 11 amostras, a amostra 1 era apenas ciclohexano e a amostra 11 apenas isopropanol. Então, o que nós vamos desenvolver no vídeo de hoje é como transformar esses dados experimentais de volume de ciclohexano, volume de isopropanol e o índice de refração analisado pelo refratômetro de Abbe em uma curva de calibração desses dois compostos, Então, primeiramente, nós precisamos avaliar e analisar quais os dados que a gente precisa para montar essa curva. Nós vamos montar uma curva onde o eixo Y é o índice de refração das amostras e o eixo X é a fração molar de um dos dois componentes, certo? Bom, o índice de refração já é um número obtido pelo experimento de forma direta, Nós analisamos as amostras com o refratômetro de Abbe e obtivemos o índice de refração dos 11 pontos para poder montar essa nossa curva de calibração. No entanto, a fração molar ela não é tão direta, tá? A gente vai ter que fazer uma relação entre o volume de cada componente e então obter esse dado de fração molar, ok? Bom, e o que é a fração molar? Nós já estudamos em sala de aula que a fração molar, que muitas vezes é simbolizada pela letra X, ela é definida como o número de mols de um componente, podemos dizer o componente A, dividido pelo número de mols total da mistura, ok? Bom, o número total da mistura é o número de mols dos componentes. No nosso caso, como nós temos dois componentes, a gente vai definir que o número de mols total é o número de mols do componente A mais o número de mols do componente B, certo? Bom, como nós estudamos uma mistura de ciclohexano e isopropanol, nós podemos definir qual é o componente A e qual é o componente B. Nós podemos dizer que o componente A é o ciclohexano e o componente B é o isopropanol.
Então, a partir daqui, a gente então precisa definir qual que é a fração molar, né, do ciclohexano ou do isopropanol. Quando a gente determina a fração molar de um dos componentes, automaticamente nós definimos a fração molar do outro componente, pois a gente está estudando uma amostra com 2 componentes apenas, ok? Bom, então vamos começar a desenvolver os nossos dados para obter então a fração molar de cada um dos pontos da curva de calibração. Bom, a fração molar então do componente A, ela é definida como o número de mols do componente A dividido pelo número de mols do componente A mais o número de mols do componente B, ok? Então nós temos que determinar o número de mols do componente A, que nós definimos que é o ciclohexano, e o número de mols do componente B. Lembrando, né, como que nós determinamos o número de mols de uma determinada espécie, né? O número de mols ela é igual à massa dessa espécie, dividido então pela massa molar dessa mesma espécie. Nós não temos como dados experimentais a massa dessas amostras, né? No entanto, nós temos sim o volume e a relação que converte volume em massa é a densidade. Então, nós sabemos que a densidade de uma amostra é definida como a massa dividido pelo volume dessa amostra, ok? Então, com essas duas equações, a gente consegue determinar o número de mols de cada um dos componentes, certo? Para que a gente faça isso, né, para que a gente consiga, então, desenvolver o número de mols de cada componente, nós vamos manipular a equação da densidade. Então, nós isolando a massa que nós temos interesse, a equação ficaria dessa forma. Então, seria massa igual a densidade vezes o volume, ok? Se nós substituirmos a massa na equação do número de mols, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que o número de mols vai ser igual a densidade vezes o volume dividido pela massa molar do componente, ok? Então, se nós tivermos o componente A, né, vamos falar do ciclohexano. Ciclohexano, que é o nosso componente A. O que nós teríamos então? Que o número de mols do componente A vai ser igual à densidade do componente A vezes o volume do componente A dividido pela massa molar do componente A. Fazendo uma busca dos dados do ciclohexano, nós temos que a densidade do ciclohexano, que é o componente A, é igual a 0,779 gramas por ml e a massa molar do componente A é igual a 84,16 gramas por mol. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o ponto Se nós pegarmos, por exemplo, o ponto 5, que é um volume de 6 ml de ciclohexano, nós podemos então determinar o número de mols do ponto 5, ok? Então vamos colocar ali assim: amostra 5, ok? Volume do componente A igual a 6
ml. Então, o número de mols desse componente A vai ser igual à densidade do componente A, que é 0,779, vezes o volume, que é 6. Como a unidade da densidade está grama por ml e o volume em ml, não preciso fazer conversões de unidade. Dividido, então, pela massa molar desse componente, que é 84,16. Ok? Então, nós temos que o número de mols do componente A vai ser igual a 0,0555 mol. Ok? Bom, ainda nós não conseguimos determinar a fração molar dessa amostra 5, porque nós precisamos do número de mols do componente B, né? Como que nós fazemos para determinar o número de mols do componente B? O componente B, então, o número de mols de B vai ser igual à densidade de B vezes o volume de B dividido pela massa molar de B, ok? Então, de novo, nós buscamos os dados na literatura e obtivemos que a densidade do componente B ela é igual a 0,786 gramas por ml e a massa molar do componente B é igual a 60,1 gramas por mol. Bom, com esses dados, então, a gente consegue determinar o número de mols do componente B, sabendo que o volume do componente B no ponto 5 são 4 ml, ok? Então, o volume de B nesse ponto 5 são 4 ml. Então, o número de mols do componente B, vai ser igual a 0,786 vezes 4 dividido por 60,1. Resolvendo, nós temos então que o número de mols do componente B vai ser igual a 0,0523 mols. Bom, então agora nós já determinamos o número de mols do componente A e também do componente B e podemos assim determinar a fração molar do componente A ou também do componente B no ponto 5, ok? Bom, então vamos determinar a fração molar do componente A. Então, a fração molar do componente A vai ser igual ao número de mols do componente A, que é 0,0555, dividido pelo número de mols do componente A, mais o número de mols do componente B. Então, nós chegamos ao valor da fração molar do componente A, que é 0,514. A fração molar, ela é um valor adimensional. O componente B, a gente pode determinar usando a relação matemática de fração de número de mols de B dividido pelo número de mols total também, ou a gente pode subtrair de 1, ok? Então, a fração molar do componente B, nós podemos calcular como o número de mols de B dividido pelo número de mols de A mais o número de mols de B, ou, como a gente já sabe a fração molar do componente A, nós sabemos que a fração molar do componente B vai ser igual a 1 menos a fração molar do componente A, ok?
Então, essas duas formas a gente pode determinar a fração molar do componente B e obter o valor de 0,486. Ok? Então, a gente tem aqui a determinação, a forma de determinar a fração molar dos componentes na mistura de ciclohexano e isopropanol, ok? Com essa determinação, então, nós podemos preencher, né, finalizar o preenchimento da tabela e, a partir daí, então, montar o gráfico, né, da fração molar do isopropanol em função do índice de refração dessas amostras, ok? Agora a gente vai ter, né, uma ideia de como usar um software, né, ou um aplicativo de celular para facilitar um pouco esse nosso desenvolvimento matemático, para que a gente possa simplificar um pouco, né, essas contas e não precisar ficar repetindo muitas vezes o mesmo procedimento matemático. Bom, eu vou utilizar então o Excel, que é um software pago da Microsoft, mas vocês podem utilizar softwares livres como o WPS Office ou o LibreOffice ou até mesmo algum aplicativo de celular. Então, eu estou apresentando para vocês aqui uma tabela um pouco mais elaborada, mas ela traz informações do roteiro experimental. Então, nós temos uma tabela aqui separada para o ciclohexano e outra tabela separada para o isopropanol. Então, a primeira coluna são as amostras, a segunda o volume de cada um dos componentes e aqui a gente tem os dados buscados da literatura de densidade e de massa molar, tanto para o ciclohexano quanto para o isopropanol. O que eu quero mostrar para vocês? Que a gente tem aqui, ó, na célula D3, a equação da determinação da massa. Que o que vai ser a massa? A massa ela vai ser definida como a densidade vezes o volume das amostras, né? Então aqui a gente tem essa equação da densidade relacionada com a massa, porque é a massa que a gente precisa, ok? E o número de mols, que também é uma equação matemática, nós também temos aqui, ó, a equação montada, que vai ser a massa, né, que é a célula em azul, dividido pela massa molar, que é a célula em vermelho, ok? Como que a gente utiliza, então, esses dados para não precisar ficar repetindo? A gente, ó, por exemplo, a densidade é um valor que nunca vai mudar, né? Então, a gente pode copiar aqui a densidade e colar ela nas células que a gente tem, ok? Então, esse é o procedimento que a gente tem para fazer. No entanto, quando a gente vai copiar uma equação, a gente tem que cuidar que na hora de colar, eu vou ter que colar essa como uma fórmula, tá? E não posso fazer o Ctrl V direto, eu tenho que colar como uma fórmula. Por que eu preciso colar como uma fórmula? Porque daí a equação fica na linha correta, tá? Se eu colar de forma inadequada, eu não vou ter essa relação ali, tá? Então, a gente pode selecionar e fazer a colagem. Opa, faltou copiar aqui de novo. Ok? Então, a gente tem aqui a forma mais simples, mais rápida de determinar, né, de utilizar esses softwares para facilitar bastante o nosso estudo. Joia? Então, eu vou fazer aqui para a gente poder, né, adiantar esse processo, ok?
E a fração molar também, né? A fração molar também é uma equação. Então, eu também preciso copiar e colar aqui como fórmula, ok? Opa. Bom, e eu preciso também reproduzir isso na tabela do isopropanol, né? Porque se a gente não reproduzir na tabela do isopropanol, a gente não consegue ter esses valores. Então, a gente faz o mesmo processo. Então, ali a gente já tem, né, os dados que a gente precisa de forma muito mais rápida do que se a gente tivesse que fazer todas essas 20 e poucas contas matemáticas aí na mão, tá? Bom, o último parâmetro que a gente precisa é pegar os dados experimentais de índice de refração que foram obtidos lá na atividade de laboratório, ok? Então, a gente simplesmente preenche ali, né, as amostras que foram obtidas, que foram coletadas lá do laboratório. Então, agora sim, a gente tem todos os dados necessários para montar, né, o gráfico de curva de calibração de uma mistura de ciclohexano e isopropanol. Então, aqui embaixo a gente tem já alguns gráficos, né, já montados, onde a gente tem então a fração molar, né, a fração molar do ciclohexano em função do índice de refração dessas amostras, né? Quando eu coloco esses pontos, né, lá, quando eu seleciono o gráfico e mando montar o gráfico, ele vai dar uma sequência de pontos. E essa curva, essa reta pontilhada, ela não vai aparecer automaticamente, tá? O que é essa reta pontilhada aqui? É o que a gente chama de regressão linear, tá? Então, vocês vão selecionar as duas colunas, vão vir no gráfico, montar, criar gráfico de dispersão, e esse gráfico de dispersão ele vai apresentar só os pontos. E daí vocês vão selecionar esses pontos e vão criar a regressão linear, ok? E a gente faz isso então para o ciclohexano e faz isso também para o isobutanol, né? Então vocês podem observar que as retas elas são exatamente espelhadas, né? Por quê? Porque a fração molar de um componente é o espelho do outro, né? A gente viu lá que a fração molar ela vai de 0 a 1. Então, o que é de um componente em um ponto é o restante do componente no outro ponto. Por isso que ela fica desse formato, ok? A gente pode usar qualquer um das duas curvas, tanto a do ciclohexano quanto do isopropanol. Não tem importância qual das duas a gente vai utilizar, e sim que os dados estejam corretos. Joia? Então, é isso que a gente tem para montar, e esses dados a gente vai, então, utilizar essas curvas de calibração para poder estudar a destilação fracionada de uma mistura de ciclohexano e isopropanol e entender se essa mistura ela é uma mistura azeotrópica ou uma mistura eutética, né? O que a gente vai definir aí a partir da destilação fracionada dessa mistura. Então ficamos por aqui nesse vídeo e espero que
possa ajudar vocês aí a desenvolver essa curva de calibração do ciclo hexano com isopropanol a partir dos dados experimentais da atividade prática de refratometria.